Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal de desenvolvimento profissional, um canal que vai além da formação em serviço, significa também a troca de experiências. Cada dia da semana, uma série diferente, onde serão tratados temas contemporâneos. Esse programa visa apoiar o dia a dia dos profissionais da SEDUC, além de contribuir para a formação de um repertório inovador que os auxilie na jornada profissional. A série que você está assistindo hoje é Memória Escolar, um programa ao vivo que vai ao ar todas as terças-feiras, a cada 15 dias. Um espaço de debates e fomento à pesquisa que vai abordar temas sobre a importância da preservação da memória e do patrimônio histórico, artístico e científico escolar. E para você que quer desenvolver projetos e ações na sua escola para a reconstrução da história institucional, é um ótimo espaço para receber orientações e subsídios. Aqui você vai conhecer o trabalho de diferentes pesquisadores na área que poderão auxiliá-lo. E no final de cada programa, faremos a apresentação da história de um objeto pertencente ao acervo histórico da Escola Caetano de Campos e encerramos com a história de uma escola da rede. E para o bate-papo de hoje, temos uma convidada que tem muita história para contar. Patrícia Golombek, arquiteta, artista plástica, e está aqui hoje porque foi aluna da Escola Caetano de Campos, de 1969 a 1978, e autora do livro Caetano de Campos, a Escola que Mudou o Brasil. Realizou um trabalho de pesquisa enorme, com muita dedicação, e que teve como uma grande fonte de pesquisa o acervo histórico da Escola Caetano de Campos. Esse acervo que está hoje sob a custódia da IFAP, através do Cremário Covas, e por isso o tema de hoje é o acervo da Escola Caetano de Campos como fonte de pesquisa. Patrícia passou quase 4 anos realizando sua pesquisa. Ela foi buscar informações em todos os lugares possíveis. Criou blog, um site e uma rede de caetanistas, partindo da sua turma e que foi ampliando, incluindo alunos de outras épocas, professores, funcionários e familiares dessas pessoas que passaram pela Caetano até 1977. Mas por que 1977? Porque a partir dessa data, a Caetano de Campos é dividida entre 2 escolas, também chamada Caetano de Campos, Aclimação e Consolação. E em 1979, esse edifício da Praça da República passa a abrigar a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que está até hoje. Vamos então conhecer um pouco dessa trajetória da pesquisa da Patrícia, que encerra com a grande exposição no Arquivo Municipal de São Paulo em 2014 e a publicação do livro em 2016. Oi, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso programa e obrigada por aceitar o convite para contar um pouquinho dessa sua trajetória aí que durou quase 4 anos. Eu recuperei algumas imagens do acervo que vamos mostrar aqui ao longo da nossa conversa. A minha primeira pergunta, que na verdade são várias na primeira pergunta, é: nos conte como tudo começou, por que essa paixão pela escola, a criação do blog, do site, e como você soube do acervo histórico da Escola Caetano de Campos, que está sob a custódia do CRE. Só que antes de você começar a falar, eu quero mostrar uma imagem do nosso acervo. Produção, pode colocar, por favor, a imagem? Patrícia, com você. Oi. Obrigada, Cris. Essa imagem... Olha, vou falar então como que começou essa história toda. Como eu entrei no Jardim da Infância, fui sorteada, né? E entrei na escola. Eu sou filha de professores, era um sonho dos meus pais que eu estudasse lá. Então, eu fiquei... Quando você é aluno do Caetano de Campos, você entrava no Jardim da Infância e você saía quando você terminasse a escola. Eu fiquei 10 anos na escola. Então, no ano de 2010, existia um site chamado São Paulo, Minha Cidade, e tinha um monte de... comecei a achar um monte de ex-alunos fazendo relatos sobre a escola. E eu não achava ninguém da minha turma, ninguém da década de 1970. E eu percebi que tinha uma pessoa do Cremário Covas, chamada Fabiana Valek, que pedia relatos. Então, eu mandei um grande relato sobre a década de 1970, e ela se interessou e me convidou para fazer um depoimento oral e me chamou para ir até o Cremário Covas. E quando eu cheguei lá, estava a biblioteca infantil, todo o mobiliário da biblioteca infantil e um monte de coisas da escola, objetos e coisas que tinham a ver com a minha infância. E eu fiquei muito surpresa.
Então, quando eu saí de lá, eu resolvi encontrar meus colegas, gente que tinha estudado comigo a vida inteira. Eu comecei a entrar, então, em contato, achar esses colegas para promover um encontro do pessoal da minha turma. E aí, à medida que eu fui achando os colegas, eu pensei assim, bom, eu quero fazer um blog para colocar imagens da nossa época que para todo mundo se lembrar, fazer um tipo de um pequeno acervo da turma, né, da década de 1970. E foram me mandando fotos, eu ia colocando no blog para melhorar, para ilustrar melhor o blog. Eu fui até o acervo do CRE para achar fotos da nossa turma, e tinha muita coisa. Eu comecei a encontrar, assim, eventos, festas, onde todo mundo aparecia, e eu comecei a ilustrar, então, o blog com isso. Então, quando eu comecei a frequentar o acervo do CRE, eu me deparei com esta foto, que era pessoas que eu percebia que era do final do século XIX, começo do século XX. Eu fiquei muito intrigada e me perguntei quem são essas pessoas. E a partir daí eu comecei a frequentar o CRE para ter mais informações. Foi isso. Bacana, Patrícia. Eu vou pedir para a produção colocar mais 2 imagens aqui para a gente do edifício da Caetano. Patrícia, você é arquiteta de formação. O que mais te chamava a atenção nesse prédio, no projeto da escola? Bom, enfim, eu estou vendo que a primeira foto é uma foto que não tem ainda a Praça da República. Então, é uma foto de antes de 1903. Então, a escola ela foi finalizada em 1894. Depois, a segunda foto é a escola quando tinha 2 andares, e ela sofreu uma reforma e foi acrescida de mais um andar, né, até o 3º andar, por causa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que foi para o prédio da escola. Então, em 1937, tinha sido finalizado. Então, são essas 3 fotos. Se quiser voltar para essa foto. Ah, ok, já passou. Ah, certo, essa foto é a foto da demolição de um anfiteatro que existia atrás do prédio. Então, eu queria explicar só uma coisa. O que a gente vê hoje em dia no terreno onde está a Secretaria de Educação, na verdade, o terreno era o dobro de tamanho. Ela foi aberta em 1939, uma avenida atrás. Então, a escola perdeu o terreno. O que existia no início, quando o prédio foi feito em 1894, em 1897, foi inaugurado um prédio do Jardim da Infância atrás da escola. Existia um ginásio de esportes, tudo isso foi demolido em 39, e existia, o prédio tinha formato de U, e com 2 pátios grandes, e no meio tinha um anfiteatro que foi demolido para ser construído um grande auditório. Então, o que está mostrando aí é realmente a demolição desse anfiteatro redondo. É isso. Pode, se quiser passar mais uma. Muito obrigada. Não, acho que já passaram as 2, não? As 2 da reforma já passaram? Sim, sim. Isso é o auditório sendo construído. Então, é a parte da rua de trás da Praça da República, e está aparecendo, então, a parte do auditório. Patrícia, eu achei muito interessante que você contou durante a nossa conversa que durante a sua pesquisa você encontrou muitas curiosidades. Vamos dar uma olhada nessa próxima imagem? Produção, por favor, a próxima imagem. O que era essa estação meteorológica? Isso foi uma coisa... foi incrível, porque
A gente tinha uma estação em São Paulo, meteorológica, que quem cuidava era o Albert Loifrin. Quando ele soube da construção da escola normal, ele foi procurar o secretário do Interior, Cesário Mota Júnior, que era o correspondente à Secretaria de Educação, né, era o secretário da Educação. Ele foi, então, pedir para colocar no currículo da escola normal aulas de meteorologia. Por quê? Os alunos seriam treinados e abririam estações meteorológicas no interior do estado. Inclusive, foi assim que as primeiras mulheres foram responsáveis por essas estações no interior do estado. Então, para poder ter essa aula prática, foi construída lá em cima da escola essa estação. E isso me chamou a atenção pelo fato de eu ser curiosa e arquiteta, e eu não estava entendendo o que era aquela construção acima, e eu fui me informar. Então, foi isso. E só abrindo um parênteses, o Albert Loifrin, ele também doa muitas plantas para o herbário da escola, porque além de ter aquele jardim da infância e o ginásio de esportes, também tinha um herbário. Nossa, muito curioso, né, Patrícia? Eu vou pedir para a produção colocar a próxima imagem, que é do jornal O Estímulo. Você nos contou também, falou muito sobre as ilustrações do Paim para o jornal. Quem foi Paim? Conta para a gente quem foi Paim e qual a importância dele para Caetano de Campos. O Antônio Paim Vieira, ele era aluno normalista e ele colaborava com um jornal da escola chamado Estímulo, que foi de 1906 a 1927, fazendo as ilustrações, ele e mais 2 colegas. E eu fui pesquisar sobre Antônio Paim Vieira e eu descobri que depois que ele tinha feito essas ilustrações no jornal da escola, ele foi chamado para ilustrar a revista Cigarra e os livros do Menotti Del Picchia e do Monteiro Lobato. E ele começou a se dedicar também a fazer esses azulejos, a arte de azulejaria. Então, ele fez os azulejos, por exemplo, da Escola Marina Sintra, que é na Consolação, que tem aqueles índiozinhos. Ele fez a Igreja Nossa Senhora do Brasil. Ele foi um grande artista. E, mais tarde, ele ainda foi professor no Caetano de Campos, na parte do curso normal. E a família não sabia que ele tinha começado a história dele fazendo essas ilustrações no jornal. Então, isso eu descobri. Nossa, que tesouro de descoberta, né, Patrícia? Muito legal. Nós temos no nosso acervo histórico também muitas cartilhas e que já foram objeto de estudo de muitos pesquisadores. Essa que eu vou mostrar agora especificamente te remete a algo? Produção, coloca a imagem, por favor. Essa foi a cartilha do Patinho, que eu fui alfabetizada, 1971, e a Cecília Bueno dos Reis Amoroso foi a autora dessa cartilha, e ela foi professora da minha professora, Kiyomi Okamoto Kato, então ela adotou essa cartilha. E um fato curioso, essa Cecília Bueno dos Reis Amoroso, ela foi aluna da escola, e o pai dela, João Crisóstomo Bueno dos Reis Júnior, foi aluno do próprio Caetano de Campos, também foi normalista, foi professor. Então, as filhas desta autora da cartilha, Arminda e Ângela, também foram alunas da escola, foram várias gerações de alunos que estudaram lá, e essa cartilha, ela foi na festa do livro, existia uma festa que existia essa solenidade de entrega do livro de leitura por décadas na escola. Então, quando você já era alfabetizado, você recebia o teu primeiro livro, e essa foi o livro que eu recebi. A gente fez uma capa para ela, é a cartilha do Patinho. Então, assim, tinha todo um método atrás disso, que foi desenvolvido com carimbos, com cartazes, enfim, era um método maravilhoso. E quando eu fui no Cremário Covas, foi quando me apresentaram isso, eu fui fazer a
o meu depoimento, eu fiquei extremamente emocionada, porque é um livro que fez, afinal, aprendi a ler com esse livro. Nossa, muito legal, né? Voltar no tempo e rever essas cartilhas, né? Patrícia, para escrever o livro, você não podia deixar de falar, não podia deixar fora a história dos uniformes da Caetano de Campos, não é mesmo? Sei que, além da pesquisa, você mandou reproduzir esses uniformes para exposição lá do Arquivo Municipal e os classificou por período. Vamos dar uma olhada nessa imagem e conta para a gente como é que foi esse processo todo, a produção, quem te ajudou, quem fez esse trabalho junto com você? Próxima imagem, por favor. Bom, o que sempre, quando eu fui no CRE, que tinha os álbuns todos de fotografias, que tudo foi registrado, a partir do momento que eles se mudaram para a Praça da República, teve muitos registros. E uma coisa muito curiosa foi que tinha exercícios militares, tinha criança vestida de soldadinho, e eu não entendi o que era isso. Eram os exercícios militares dados pelo professor Manuel Baradiola, que era um italiano, que já dava aula para esses alunos, para os meninos, desde a escola primária, que era anterior ainda à Praça da República. Então, eles se vestiam de soldadinhos. E aí eu comecei a acompanhar, durante toda essa minha pesquisa, eu comecei a olhar, eu fui descobrindo quem eram os professores e diretores da escola, e eu via eles com as turmas. Então, eu comecei a fazer esse paralelo de que uniforme que os alunos estavam usando com os professores para ver como os uniformes iam mudando conforme o tempo. Então, eu fiz toda essa pesquisa durante esses 4 anos e eu decidi que eu queria fazer uma exposição sobre escola e uma das partes da exposição seria os uniformes. Então, eu procurei o SENAC e me encaminharam para o campus de Santo Amaro, para o pessoal de moda. E aí eu desenvolvi com os professores toda a parte de uniformes. Então, esses uniformes foram reconstituídos da maneira que foram feitos, produzidos em época, com entretela, com várias técnicas usadas na época. E também eu fiz toda a parte dos emblemas, que eu tinha estudado, e pedi para uma pessoa que mexia com máquina de bordar bem rudimentar, da década de 40 e 50, e aí foi feito todos esses bordados e foram colocados nos uniformes. Nossa, muito bacana. E sabe, Patrícia, que a Patrícia emprestou esses uniformes para nós do CRE, para que montássemos uma exposição antes de ela devolver os uniformes produzidos pelo SENAC. E foi um sucesso na EFAP. As pessoas passavam pela exposição e se identificavam com aqueles uniformes que usaram quando era criança, na escola, porque muitos usaram uniformes muito parecidos com aqueles, né? Mesmo sendo de outras escolas. Foi muito bacana. E foi uma pesquisa muito linda essa que você fez, principalmente dividindo por décadas, né? Vamos colocar a próxima imagem? Patrícia, essa é a imagem do seu livro de 803 páginas. Com tantas informações que você foi recolhendo, como é que você pensou a organização desse livro? Bom, o que é importante lembrar que primeiro eu fiz aquele blog e tudo que eu achava no CRE, ou os depoimentos que eu tinha de alunos mais velhos, fontes variadas, eu colocava no blog, eu ia jogando no blog. Só que quando eu resolvi escrever o livro, eu já tinha transformado o blog no site caetanodecampos.com.br, e aí eu percebi que eu tinha que dividir em décadas para fazer uma linha cronológica. E assim, você perceber tudo que acontecia dentro da escola e fatos ligados à vida de São Paulo e do Brasil. Então, por isso eu resolvi fazer essa parte cronológica. Foi isso que você perguntou, né? Sim, foi isso, Patrícia. E esse livro seu, nós temos lá no acervo, ele é procurado por muitas pessoas, e até nós, às vezes, também vamos atrás de alguma informação
para uma exposição ou buscar alguma informação, porque a sua pesquisa foi realmente muito rica. Bom, eu tenho a impressão de que aqui a gente tem algumas perguntas no chat. Vamos dar uma olhada aqui no chat, nas perguntas que chegaram para nós. Quero agradecer a Paula, que está lá na mediação do chat, a Paula que faz parte da nossa equipe. Olha, a gente tem aqui a presença de algumas pessoas, alguns estão elogiando, agradecendo pela apresentação, a Maria Luísa, a Sônia, Guilherme, Zita, Elaine, Irene, Rodrigo, Ruth, Ana Lúcia, Ana Paula, depois a gente vai falando dos outros. Tem uma pergunta aqui. Como divulgar a história das escolas através de pesquisa? Você também criou um processo de divulgação aí da história da Escola da Caetano, né? Você usa como recurso o blog, o site. Você tem alguma dica, alguma sugestão para quem queira fazer esse trabalho também? Olha, eu usei essa ferramenta que era o blog, na época que foi muito difundido, e aí comecei as redes sociais. E quando você entra numa rede social e você começa a colocar fotos e falar, automaticamente um monte de gente vai entrando e vai mandando fotos e vai surgindo muita informação e uma informação puxa a outra e você consegue o que você quer. Agora, o que eu fiquei assim muito impressionada, quando eu também ia nas escolas estaduais, muitos não sabiam a biografia do patrono. E foi difícil, quando eu tinha aquela foto com todos aqueles professores e tentava legendar, eu comecei a perceber que eu tinha uma missão meio que ir atrás dessa biografia. E aí, no CRE, tinha também a revista de educação, de 1903, mais ou menos, e quando algum professor morria, era colocada a biografia. E aí eu consegui legendar também aquela foto, e eu ia, então, nas escolas e oferecia, olha, a biografia do seu patrono é esse. Mas é isso, a dica que eu tenho é essa, coloque nas redes sociais. Não, bacana. E hoje o que bomba são as redes sociais mesmo, né? Patrícia, a gente soube que você foi convidada para falar sobre a história da escola numa das Caetanos, né? Como é que foi essa experiência de falar para essas gerações mais novas? Conta para a gente, como é que foi isso desde o convite? Foi interessante porque começou dentro do CRE. Eu estava lá tirando fotos do acervo do CRE, e aí chegaram 4 alunos, e mais ou menos, o antigo primeiro colegial, estou ainda da velha guarda, primeiro colegial. E eles me perguntaram, o que você está fazendo? Eu falei, eu era aluna daqui, e eu tenho muito interesse em falar sobre a história da escola, e eles começaram a me fazer perguntas, e eu olhei para eles e falei, vocês não têm uniforme? Eles falaram assim, não, mas a gente gostaria de ter uniforme. E aí, isso aí foi o começo de uma amizade com esses alunos, com as turmas, e eu comecei esse blog e eles começaram a seguir, eu chegava na escola, eu era acertada por esses alunos, então foi uma coisa assim, automática, eu não sei, foi acontecendo, foi muito bom. E em 2011, inclusive, a gente promoveu, eu e outros colegas, um encontro lá na sede da Secretaria de Educação, promoveu junto com o CRE. E alunos foram lá, professores, e alguns alunos dessa geração mais nova foram lá também, e eles ficaram assim, encantados, eles não sabiam o que era a escola, eles não faziam ideia de onde eles estavam estudando. Nossa, muito bacana, né? Só para esclarecer, a Patrícia falou que encontrou com eles na escola, porque o acervo histórico da Caetano de Campos, ela ocupava 3 salas na Caetano de Campos, da Consolação. Então, nós usávamos aquele espaço para a guarda do acervo histórico. Só em 2013 é que a gente conseguiu um espaço lá na Armênia de arquivos, e hoje ele está lá muito bem acondicionado. Patrícia, esses alunos eram do Grêmio, né? Você acha que é importante essa participação, envolvimento do Grêmio nesse processo todo da reconstrução da história da escola? Como que eles podem ajudar?
Esses alunos, sempre o Grêmio sempre foi algo extremamente importante. Você pode achar, inclusive, no acervo do CRE, os jornais dos Grêmios, onde eram colocados tudo o que acontecia na escola, métodos de ensino, enfim, poesias, são as ideias, então, que retratam uma época. E eu acho que é importante realmente ter esses grêmios e eles podem ajudar, inclusive, as futuras gerações a entenderem o que está acontecendo no nosso país na atualidade. Então, tinha também, eu queria só falar um pouquinho sobre essas revistas que tem no CRE, que são incríveis. Então, o estímulo, essa que eu já contei, o nosso esforço, que foi de 1936 a 1967, esse funcionava dentro da biblioteca infantil. Existia, então, esse interesse das crianças do primário em colocar algumas matérias, então tinham pequenos redatores, e existiam coisas tão interessantes dentro desse jornalzinho que até, eu vou te falar uma coisa assim que eu encontrei lá, uma matéria muito interessante. Tinha uma fotografia com uns aviões no pátio da escola. E eu fui ler, fiquei curiosa, falei, o que 5 aviões estão fazendo aí? Era o Assis Chateaubriand batizando 5 aviões paulistinhas que ele fabricava, porque ele incentivava a aviação no Brasil, e ele estava, então, na década de 1940, com a diretora Carolina Ribeiro, fazendo, então, esse batizado de 5 aviões, cada um com o nome de um ex-diretor da escola. Isso foi uma das coisas que eu achei lá nesse jornalzinho, entre milhares de outras. Então, eu acho que tudo que é informação é super bem-vindo, ajuda a construir a nossa história. Joia. O Grêmio teve sempre uma participação muito efetiva na Caetano de Campos, né? Por isso que a gente tem um acervo interessante lá sobre isso, inclusive livros de registros. E nós tivemos, numa das nossas visitas técnicas, né, nós recebemos alunos do Grêmio de uma escola. E foi muito interessante, porque eles quiseram ver como que eram os registros do Grêmio naquela época, né? Então, é muito bacana. Patrícia, tem uma pergunta aqui muito legal. Só um minutinho. Pede para ela falar sobre como é fazer uma pesquisa em um lugar em que ela tem um apego emocional. Como foi descobrir tanta história? E que apego, né, Patrícia? Olha, essa escola, eu vou te falar, que quem é caetanista tem eu fico até emocionada. Eu me lembro do dia que eu fui com a minha mãe subir a primeira vez as escadarias da escola para ser sorteada. Até isso eu me lembro, porque a diferença de você fazer uma pesquisa de um lugar que você tem uma intimidade, que você passou 10 anos da sua vida, é completamente diferente de você apenas estudar uma escola. Então, primeiro, a gente estudava num palácio, e a gente estudava num palácio que era antigo, e que a gente tinha assim, corredores imensos onde a gente gostava de brincar de escorregar. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando isso desde o século XIX. Os alunos escorregavam. As escadarias de mármore, o pé direito de 5 metros de altura, as portas feitas no Liceu de Artes e Ofícios, os banheiros com os mictórios antiquésimos, as carteiras que tinham o buraquinho com os vidrinhos, a gente sentava aquilo, porque a gente nem entendia o que era aquilo. Eu me lembro, o primeiro dia de aula, na primeira série, foi a primeira coisa que a gente perguntou, o que era aquele buraquinho na carteira, que era para colocar caneta, tinteiro. E aí, à medida que eu fui conhecendo os alunos mais velhos, eu percebia que aquilo não era só comigo, essa emoção não era só comigo. Então, quando eu fui dar o depoimento no CRE, fazia muito tempo que eu não falava sobre a escola. Então, eu chorava muito. Às vezes, eu tinha que parar a gravação. Eu fiquei 1h30 falando sem parar.
Mas eu parava para chorar, porque era muito emocionante. E uma das coisas que eu adorei ter feito esse livro, que foi assim, foram 4 anos, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Foram 4 anos só dedicadas a escrever esse livro. Isso é muito amor. Eu não ganhei nada com isso. Eu só queria falar sobre a escola, eu queria falar sobre os professores que promoveram essa escola e de brasileiros, patriotas que queriam que o Brasil crescesse, desde Caetano de Campos, de Antônio Caetano de Campos, crescesse através da educação. Então, realmente, é muita emoção. Ai, que joia, Patrícia. E a gente percebe essa emoção de todos que passaram mesmo pela Caetano. A gente tem um trabalho bacana aí de memória oral, né, com a entrevista de professores, funcionários, alunos que passaram pela Caetano até 1977, e todos eles se emocionam muito. No ano passado, no ano retrasado, nós fizemos um encontro de 50 anos das formandas do curso normal. E elas falaram muito sobre essa questão que você colocou aí agora, de escorregar pelo corrimão da escada, né? E foi muito bacana porque algumas pessoas que participaram do encontro falaram que já fazia 50 anos que não voltavam. Desde que se formaram, não voltaram mais para o prédio. Muito bacana isso, Patrícia. Eu tenho aqui não uma pergunta, um comentário da professora Maria Aparecida, que ela está achando uma maravilha, e conta que na escola dela fizeram um trabalho sobre a história do patrono. Nós desenvolvemos um projeto aqui na Secretaria da Educação para tentar recuperar a história dos patronos de todas as escolas da rede pública aqui do estado de São Paulo, né, das escolas estaduais. Conseguimos um número muito grande. Então, hoje, se vocês acessarem o hot site do CRE, vocês vão conseguir encontrar a história do patrono de muitas escolas. E ainda dá tempo, se o professor ou alguém da equipe escolar quiser desenvolver um projeto e mandar para nós a história do patrono, tem um modelinho lá, o formato que precisa ser mandado, pode mandar para nós que a gente insere lá no conjuntão. E o patrono da escola Caetano de Campos teve uma importância muito grande, né, Patrícia? Olha, eu queria só falar sobre ele porque ele foi uma pessoa fora de série, ele era um médico cirurgião, ele foi até para a Guerra do Paraguai, e ele foi convidado para ser o primeiro diretor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E ele dava aula na Escola Neutralidade, junto com o Rangel Pestana. Quando o Rangel Pestana assume o governo de São Paulo, com o Prudente de Moraes e o Mursa, a primeira coisa que eles queriam fazer era uma reforma na escola normal, que era a escola de professores. E eles chamam Caetano de Campos, que era uma pessoa totalmente voltada para a educação, porque ele era professor, mas ele sempre estava de olho no que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. E eles convidam ele para ser o diretor da escola normal. Só existiam os alunos da escola normal, não existia outro curso nessa escola. Era uma escola para preparar professores. E ele causou muito impacto, porque ele dava aula de ciências, e ele foi dar a primeira aula sobre Darwin e o estudo da evolução, e os alunos ficaram encantados, porque aquilo era muito moderno, eles nunca tinham ouvido falar. E desde o primeiro momento que ele estava lá, já foi falado em se fazer uma sede para a escola normal. E naquele mesmo ano, de 1890, foi colocada a pedra fundamental na Praça da República para começar a construir o prédio que ficou pronto em 1894. E o Caetano de Campos, ele morreu com 47 anos em 1891. Ele não viu o prédio ser concluído, mas ele morreu de beriberi, que foi uma doença que ele contraiu na época da Guerra do Paraguai, quando ele estava nos navios, que era a falta de vitamina B. Isso enfraquece os músculos, o coração, e ele morreu. E ele era uma pessoa tão brilhante, carismática, ele deu muita força, inclusive, para o Grêmio dos normalistas ser criado, e o impacto foi tão grande que os alunos dele quiseram perpetuar o nome dele, e foi gerações e mais gerações falando sobre Antônio Caetano de Campos. Teve alunos que abriram
assim, escolas particulares com o nome Caetano de Campos, em homenagem ao mestre. Inclusive, teve na Rua Augusta uma escola chamada Caetano de Campos, que era particular, e que era do professor Firmino de Proença, que também foi aluno dele. Enfim, esse homem, ele era um homem iluminado, ele achava que tinha que criar o primário para os professores poderem fazer as aulas práticas, e então ele também criou o curso primário com ajuda, e aí vem outro assunto, que foi como a escola americana ajudou o Caetano de Campos nessa criação dessa escola primária. Nossa, muito bacana. E a gente vai descobrindo tanta coisa sobre os patronos, né, nessa pesquisa. Eu tive notícia de diretores e professores que falaram que a escola não tinha mais as informações sobre o patrono, e que foi muito bacana poder pesquisar de novo a história. Então, você começa a reconstruir a história da escola a partir dele também, né? Patrícia, tem uma pergunta aqui da Paula, que a Paula chegou recentemente à nossa equipe, mas ela visitou a exposição que nós montamos lá na Praça da República, no edifício da República. E ela ficou encantada com aquela maquete enorme que você mandou fazer e que ela fez parte da exposição lá do Arquivo Municipal, né? Conta pra gente sobre essa maquete, Patrícia. Você que fez o projeto? Foi assim. Quando eu comecei a estudar toda a parte da arquitetura da escola, eu fui apresentada para a arquiteta Helena Ayub, que é professora da pós-graduação da FAUSP, e ela, com o Júlio Katinski, que é outro professor da FAUSP, eles estavam fazendo toda a parte de reforma da Secretaria de Educação, que era o prédio da escola. Então, eles tinham, assim, toda a parte de arquitetura feita já em AutoCAD, e eles me cederam isso. Então, quando eu fiz a exposição sobre a escola no Arquivo Histórico, em 2014, eu fui procurar o Senac Moda, eu fiquei conhecendo as pessoas da parte de arquitetura, e eles desenvolveram esta maquete, que correspondia ao ano de 1897, quando já existia atrás o Jardim da Infância, que o Ramos de Azevedo também tinha projetado, porque quem foi o arquiteto que fez a escola foi Ramos de Azevedo. Atrás ele tinha o ginásio de esportes, e atrás disso tinha o prédio do Jardim da Infância, que foi feito toda em estrutura metálica, que era uma novidade no Brasil. Então, qual foi a relevância dessa maquete? Porque nós tínhamos colegas cegos, porque existia a classe... Os cegos sempre estudaram com a gente, mas eles tinham, inclusive, uma sala especial para eles. Isso, assim, foi desde a época da professora Dorina Norville, que estudou lá, que foi aluna já cega na Escola Caetano de Campos, e que promoveu, então, essa integração dos cegos, né, com os alunos videntes. E eu queria muito que meus colegas que andavam pela escola pudessem entender o volume e o formato da escola. Então, nessa exposição, esses alunos viram, e depois eu descobri que outras pessoas cegas, quando foram à exposição, também puderam entender como era nessa escola. Então, ela tinha relevo, ela tinha todos os sulcos das janelas, então, e dos andares, eu acho que deu para eles entenderem bem, me deu muita felicidade isso. E, além disso, da maquete que eu fiz lá no Senac, que é importante falar, eu tinha ido na Cinemateca e pego imagens, assim, da escola desde o início do século XX. Assim, eu fiz vários documentários na parte de audiovisual, e eu coloquei, então, nessa exposição. Nossa, muito legal. Patrícia, tem uma outra pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, né? A pessoa fala que já viu muitas imagens da Caetano de Campos e fotos do Jardim da Infância, e ele não existe mais. Você podia contar um pouquinho sobre esse Jardim da Infância e onde ele ficava exatamente? É o seguinte, atrás existe o Jardim da Infância, já foi criado, já estava no programa do Caetano de Campos, só que a escola ia crescer por etapas.
E um dos alunos do Caetano de Campos, chamado Gabriel Prestes, ele, assim que ele assumiu a diretoria, que já era na Praça da República, ele já pediu para professoras desenvolverem um método, que era o Froebel, que era o que havia de mais moderno na parte de didática, e colocasse, então, em funcionamento este Jardim da Infância assim que fosse possível. Então, ele encomendou ao Ramos de Azevedo o prédio do Jardim da Infância, que era um prédio octogonal, que tinha no centro um pé direito duplo e uma grande sala, e nas pontas as salas de aula e salas para colocar um depósito. O banheiro não estava lá, estava do lado de fora. Este Jardim da Infância para a cidade de São Paulo teve muita relevância, porque muitas palestras eram feitas lá, independentemente de serem que tivesse alguma coisa a ver com a escola. Então, serviam até para os exames de admissão, eram feitos nesse grande salão, ou quando Rui Barbosa, por exemplo, veio para São Paulo, falou lá, ou então, existe assim, quando teve a Revolução, as pessoas iam se alistar lá no Jardim da Infância, e o jornal O Estado de São Paulo publicava absolutamente todas as festas de tudo que acontecia dentro da escola, porque, inclusive, desde a época do Rangel Pestana, que era dono da província de São Paulo, que virou o Estado de São Paulo, bem na época que ele assumiu o governo, o Júlio de Mesquita era redator e ele já escrevia sobre a escola, tudo que acontecia na escola. Então, tudo que acontecia naquele Jardim da Infância era colocado no jornal. Quando falava assim, encontro no Jardim da Infância, não precisava falar de qual Jardim da Infância, era aquele Jardim da Infância. Então, quando foi demolido em 1939, estes alunos foram para dentro da escola. E aí a escola foi modernizada, o método foi modernizado por Alice Meirelles Reis, que introduziu, então, na década de 30, uma outra metodologia do Jardim da Infância. E eu estudei nesse Jardim da Infância, já criada por essa professora. Nossa, muito legal. Patrícia, tem uma questão aqui para você, e acho que você vai falar com bastante emoção novamente. Como foi a luta da sociedade para evitar a demolição do prédio lá na década de 70? Bom, eu vou te falar uma coisa que a escola, acho que a escola de 1846, a fundação, 1894 foi o ano que foi para a Praça da República, foi feito esse prédio. A relação dos alunos com o prédio, eu não preciso falar qual que é. Quando assumi, eu me lembro que em 1975 eu estava na 5ª série e já começaram esses rumores do metrô que estava sendo feito ali, até a estação República do metrô, e eles queriam fazer uma estação de metrô ali. E, por um acaso, a primeira pessoa que foi consultada foi o meu sogro Sigmundo Golombek, de Fundações, para saber se o prédio ia aguentar. E ele falou, se fizerem um reforço nas fundações, aguenta, não precisa demolir a escola. Mas era muito caro para o governo do estado fazer esse reforço nas fundações. Então, teve-se essa ideia de querer demolir. E imediatamente os alunos se mobilizaram. O doutor Modesto Carvalhosa, um ex-aluno, juntou uma turma muito grande, inclusive gente ligada à Assembleia, enfim, e fez um movimento desses alunos e nós conseguimos tombar a escola. Só que no momento que a gente tombou a escola, e a escola ficou disponível, porque a solução que eles deram era não fazer, então, uma estação, como a Estação Sé, por exemplo. Eles resolveram, então, fazer saídas em volta da Praça da República. E por que eles não queriam também mexer na Praça da República? Porque era numa época que só se falava em poluição e preservação do meio ambiente. Começou a se falar disso naquela época. Então, quem ia pagar o pato era a escola.
mas, graças a Deus, e ao esforço de muitos alunos, isso foi evitado. Ótimo. Patrícia, tem mais uma pergunta aqui da professora Silvana. Sugestão de roteiro de pesquisa. Você teria uma sugestão de roteiro de pesquisa, além do blog que você mencionou? Bom, sites, enfim. Olha, já virou site caetanodecampos.com.br. Quando eu publiquei o livro Caetano de Campos, a Escola que Mudou o Brasil, qual que era a minha ideia? Fazer a história da educação pública no Brasil. Por quê? A Escola Caetano de Campos, ela que formou professores que, por exemplo, em 1911, abriram milhares de escolas normais no Brasil. Ela foi a escola que mudou o Brasil. Toda uma metodologia foi estudada nessa escola. Então, quando eu começo a fazer este livro, qual que era também uma das intenções? Era fazer um livro de pesquisa que desse ideia para teses. Eu simplesmente coloco assuntos, eu coloco biografias de professores, depoimentos de alunos, historinhas que aconteceram dentro da escola e coisas que aconteciam em São Paulo e no Brasil estão ali relacionadas. Então, se você tem um livro e você começa a seguir os acontecimentos, isso aí já é um roteiro incrível e dá muitas ideias para um monte de coisas. O que acontece? Como eu fui descobrindo coisas inéditas, antes eu colocava no site. Quando eu fui procurar a família do Paim, e ela me disse que ela já sabia sobre a história dele ter começado no jornal O Estímulo, eu falei, onde que você encontrou isso? Ela veio me mostrar o meu blog, o meu site. Eu falei, fui eu que descobri. Então, eu percebi que eu não podia colocar as novidades no site. Então, eu guardei para colocar no livro. Então, existe esse site maravilhoso, mas o livro está mais completo. Então, e aí, inclusive, por causa do livro, dessa ordem cronológica, eu fiz uma linha do tempo. Foi a primeira vez que se fez uma linha do tempo sobre educação no nosso país. Então, eu aconselho que você dê uma olhada no livro, em alguma biblioteca, no CRE, na Faculdade de Educação, ou entre na Amazon. Eu não quero fazer propaganda do livro, mas o livro é incrível. Olha, ó, é um super livro. Bacana, Patrícia. Agora é uma pergunta minha, tá? Além do acervo que você encontrou lá no CRE Mário Covas, você foi buscar outras fontes de pesquisa, né? A gente sabe de todo o contato que você teve com outros caetanistas, as entrevistas que você realizou, mas que outras instituições você foi buscar e encontrou material para a publicação do seu livro? Foi difícil encontrar esses outros materiais, esses outros acervos? Olha, sabe essa coisa de uma coisa vai puxando a outra? Primeiro, eu fiz uma série eu fui voando correr atrás dos alunos mais velhos, só que eu tinha que estudar o que estava acontecendo antes de fazer uma entrevista, para a entrevista ficar mais rica. Eu tinha que saber o que eu ia perguntar, porque era muita gente sendo entrevistada. Então, realmente, o CRE foi importante. E eu comecei a olhar o acervo do Estadão, o acervo do Correio Paulistano, a revista Cigarra, na Biblioteca Municipal. Comecei a ler livros, a procurar livros escritos por ex-alunos. Então, por exemplo, Jorge Americano, que foi um aluno de jardim da infância do século XIX, ele escreveu São Paulo naquele tempo, foi um livro maravilhoso. A Laura de Oliveira Otávio, Elos de uma Corrente, ela conta como que ela foi aluna da escola complementar, que era um pouco antes da escola normal. Existia essa escola que valeria ao ginásio, vamos dizer, da época. Ela conta muito sobre a história de São Paulo. Depois, João Lourenço Rodrigues, que foi aluno de Caetano de Campos, que era a pessoa que mais escrevia sobre a escola. Ele escreveu um livro chamado Um Retrospecto, que tem no CRE também, isso. E ele conta como era a turma dele com o Caetano de Campos e tudo que aconteceu depois na escola. E isso foi fundamental. Agora, aconteceram coisas super, assim, incríveis que iam parar coisas na minha mão, porque eu ia em sebos,
ir atrás de tudo que tinha sobre a Escola Caetano de Campos. Eu comecei a adquirir livros nos sebos e na estante virtual. Eu comecei a comprar todos os livros publicados pelos professores da Escola Caetano de Campos, que fizeram as primeiras cartilhas, desde o século XIX até a década de 1960, eu adquiri tudo que eu podia. E por que eu tive essa ideia? Porque em 1946 tinha sido feito os 100 anos de ensino normal em São Paulo, e a diretora da escola, Carolina Ribeiro, ela resolveu fazer, então, uma apresentação, fazer uma revista, uma publicação contando o que era a Escola Normal de São Paulo. Ela pediu a ajuda de 8 professores, um deles era o Salvador Rocco, que ele foi a pessoa que coordenou essa revista, e então eles colocaram tudo que até então eles sabiam sobre a escola. E aí, um dia, eu estava num desses sebos e eu olho para a estante e eu acho a publicação. Eu tenho a publicação aqui, que eu quero mostrar. Isto aqui era tudo que se conhecia em 1946 sobre a Escola Caetano de Campos. Depois virou o meu livro. Por que também virou o meu livro? Por que foi 8 pessoas ajudaram a fazer isso? Por que uma pessoa só conseguiu escrever 800 páginas? Porque também existe uma coisa chamada internet, que você entra nas teses dos alunos da PUC, dos alunos em Marília, no Brasil todo. Então, eu fui entrando na USP, eu fui entrando e vendo as teses de outros alunos. Então, isso aí me abriu muito as portas. Mas o mais incrível, eu quero contar o que aconteceu. Isso aqui é do próprio Salvador Rocco, que organizou. E tem a assinatura da Carolina Ribeiro e de todos os professores. Isso aqui eles me deram de presente naquele dia. Foi inacreditável. Todo mundo. Isso aqui era dele. Entende a importância disso? E à medida que eu ia conseguindo esses livros, comprando, eu tive vários livros que eram dos próprios professores. Estou falando de edições de 200, 300 livros, eu ficava com o original do professor, com a dedicatória. E eu fui juntando todos esses documentos e livros, e no final eu doei para a biblioteca da Faculdade de Educação da USP. Por quê? Não para o CREA, porque o CREA já tinha esses livros, porque era o acervo da escola. Eu dupliquei, então, essa parte dos livros e documentos, e para a biblioteca existe lá, então, uma parte escrita Escola Normal de São Paulo, acervo Patrícia Golombek. Então, para estar lá, para todo mundo que quiser também dar um pulo ali. Patrícia, que delícia esse bate-papo com você. Na verdade, acho que a gente precisaria assim, de um programa para cada capítulo, né? Tanta coisa que tem para contar. Eu queria agora te fazer um pedido, porque assim, no final de todos os encontros, nós vamos trazer aqui a história de um objeto da Escola Caetano de Campos e a história de uma escola da rede. E para o dia de hoje, nós sabemos da pesquisa enorme que você fez sobre as carteiras escolares, e então, por esse motivo, a gente escolheu como objeto do dia as antigas carteiras escolares, essas que tiveram assim presente em algumas escolas públicas até o início dos anos 80. Então, eu vou aproveitar a sua presença e pedir para você fazer uma apresentação aqui. Nós separamos algumas imagens das carteiras da pesquisa que você fez e algumas que faziam parte do acervo do CREA também. Tá? Então, conta para a gente um pouquinho sobre essas carteiras e até falar um pouquinho sobre essa pesquisa que você fez. Produção, vocês podem colocar, por favor, a imagem das carteiras escolares? Isso, Patrícia, agora é com você. Você pode ir pedindo para mudar os slides, ok? Bom, eu vou contar, então, qual é a história das carteiras escolares. Eu comecei a colecionar carteira escolar, não bastava os livros. Eu peguei e comecei a comprar o que eu conseguia. Só tinha gente que vendia em site. Eu comecei a comprar.
E eu comecei a me interessar, e eu começava a olhar as fotos dos alunos dentro das salas de aula, e eu comecei, então, a fazer essa pesquisa. Eu percebia que existia essa carteira, essa dobrável, e existiam carteiras individuais. E então eu comecei a comprar, inclusive, essas carteiras que vocês estão vendo, foi da exposição que eu fiz no Arquivo Histórico, e agora está sob custódia do CRE Mário Covas, toda essa coleção de carteiras escolares. Pode passar para a próxima. Então, essa foto com a carteira Chandler, olha que interessante. A carteira Chandler era uma carteira americana. A fábrica foi aberta em 1892. Em 1894, a escola adquiriu 600 carteiras dessa marca, que eram essas carteiras individuais, que eram feitas eram feitas assim, cada carteira de acordo com a idade da criança. Essas carteiras eram feitas de vários tamanhos. E quem tinha dado a dica disso aí foi o Horace Lane, da escola americana, porque ele já tinha doado algumas para a escola anterior, a escola primária antes da Praça da República, e depois ele indicou essa fábrica Chandler. Acho que pode mudar o slide, né? Pode mudar o slide, pode mudar. Então, olha que interessante. Do lado direito tem essa carteira Chandler, que eu consegui comprar nos Estados Unidos de época, e do lado esquerdo existe uma carteira que é o projeto do Ramos de Azevedo, porque ele ajudava muito a escola e ele resolveu criar esta carteira escolar, que ele fez um projeto dela em vários tamanhos, só que ela não conseguiu ser produzida no Brasil porque não havia marcenarias que dessem conta de produzir 600 carteiras de uma vez. Porque foram 600 logo na inauguração e depois mais 400 e tantas logo no primeiro ano seguinte. Então, esse projeto dessa carteira estava no acervo da FAUSP. E eu peguei esse projeto, essa imagem, e eu pedi para reproduzir o projeto da carteira escolar do Ramos de Azevedo, e que é surpreendente, porque parece um desenho de uma coisa atual. O professor Carlos Lemos, da FAUSP, me falou, depois eu fui conversar com ele, que essa carteira é considerada o primeiro móvel de design brasileiro. Pode passar para a próxima. Essa é uma carteira Ipiranga, do século XIX, que é modelo Chandler, do José Refinetti. Então, essas pequenas marcenarias que existiam na cidade de São Paulo, produziam, então, para vender para o governo. Então, eles tinham essas carteiras feitas em madeira e este ferro fundido, e geralmente eles colocavam, então, a marca, a sua própria marca. Então, a Ipiranga é uma delas. Pode passar para outra. Essa é a carteira brasileira. A brasileira, junto com a paulista, ela foi feita pelo Luiz Meloni. E era por uma empresa chamada Brafor. E ela produzia cadeiras e mobiliário escolar, e ficava na Rua São Caetano. Pode mudar para a próxima. Essa é a carteira paulista, dessa mesma fábrica do Luiz Meloni, que eu acabei de dizer. Próxima foto. Carteira Eduardo Valler, anos 1910. O Eduardo Valler Peterson, ele era um sueco que abriu na Rua Antônia de Queiroz uma marcenaria, e ele produzia, então, essas carteiras. Então, tem essa carteira Brasil com Z, porque até 1911 o Brasil era com Z, e ele também tinha a carteira EWP, que eram as iniciais dele, e ele dava aula de marcenaria na escola americana.
A escola Mackenzie era chamada escola americana, e ele, então, dava aula para os alunos, e ele fornecia, então, para o Estado. Depois o genro dele assumiu essa marcenaria e ficou lá por muitos anos. Pode colocar a próxima foto, por favor. Carteira Pátria, Antônio Balotti. Também foi um outro fornecedor de carteiras. Tá vendo ali? Carteira Pátria. Então tem um nome, cada uma batizava de um nome diferente. A próxima. Bom, essa carteira que tá de 1940, na verdade, o nome dela é Carteira Santa Catarina. Era uma carteira que ela era produzida pela aquele Móveis Simo. E acontece que existia um representante, que era o Penteado e Aires, que era o Eduardo Whittaker Penteado, que ele tinha uma fábrica de móveis, e ele também pegou as representações dos móveis Simo. Então ele produziu essa a carteira Progresso, que era dele, a marca dele, e essa carteira Simo. Eu estudei nessa carteira quando eu estava na 5ª série, e era uma carteira, então, que já tinha mais de 30 anos, porque as carteiras todas eram criadas para durar muito. E eu vou ser sincera, eu não sei por que depois tiraram, com o tempo, foram substituídas por umas carteiras de fórmica verde para ser modernizadas, porque as carteiras podiam durar muito tempo. Então, lá dentro da escola, você podia ir lá embaixo no primário e você tem um modelo de carteira menorzinho, mas quando você ia para o 2º andar, já ginásio, 3º andar, você tinha as carteiras maiores, todas antigas. É a próxima foto. Carteira Educação. Essa também é uma outra... Olha, essa carteira, eu tenho essa carteira na coleção, não consegui nenhuma informação sobre os fabricantes. Qual é a próxima carteira? Carteira Almoxarifado São Paulo. Essa carteira é maravilhosa, não é do meu acervo, não fez parte do Caetano de Campos, mas está no CRE. Porque o CRE tem outras carteiras, além das que estão sob custódia, que são da minha coleção. Tem uma que tem uma lira, uma carteira enorme, maravilhosa, que está lá. Então, quem quiser visitar depois o acervo, a Cris vai falar como que isso funciona, é uma coisa fenomenal. Próxima, por favor. Acho que acabou, né, Patrícia? Tem um comentário aqui de uma professora, a professora Sandra. Como é bom recordar. Realmente, para todos nós que passamos pelo menos um período, mesmo que curto, com essas carteiras, é bom recordar. Toda vez que nós montamos uma exposição com as carteiras, ela também causa muita emoção. As pessoas relembram, gostam de tirar fotos, a gente faz aquela proposta que você fez lá na exposição do Arquivo Municipal, de colocar uma carteira para selfie. Aí não tem que não passe pela exposição que não tire uma foto. Bom, tem mais um aqui. Alguém está pedindo para falar sobre o tinteiro. Olha, alguém lembrou do tinteiro, aqueles buraquinhos que aparecem nas carteiras, né, Patrícia? Então, algumas carteiras que estão nesse acervo, porque existia o buraquinho, só que existia uma parte metálica em cima, né, em volta dessa madeira que era instalado ali. Então, os alunos levavam. Só que eu tenho relatos de muitos alunos que aquilo causava muita sujeira. Então, os alunos tinham que levar depois, não colocavam mais na carteira, apesar de ter aquilo. Então, na prática, não dava muito certo. Até a hora que existiram as próprias canetas tinteiro. Aí aquilo deixou de ter uma função. Mas esses buraquinhos na carteira é muito legal, né? Vamos A professora Antônia também fez um comentário aqui. Relembrei da minha infância sentada nelas. Bacana, né? Bom, Patrícia, que maravilha. Mas estamos chegando aqui no fim desse encontro maravilhoso. Eu quero te agradecer pela presença
Esperamos que esse bate-papo seja assim, um estímulo para que outros alunos, professores e até mesmo outros profissionais se interessem pela história da sua escola e se tornem pesquisadores. A maioria não imagina a riqueza de informações que pode ser encontrada entre os objetos, documentos e até mesmo durante as entrevistas. Então, não percam o próximo encontro nosso daqui a 15 dias. Nós vamos falar sobre história oral, como esse processo e a dinâmica de um trabalho com história oral. Patrícia, eu vou te chamar para você falar rapidinho, dar algumas considerações finais aqui sobre esse encontro. Olha, eu que queria agradecer, eu gostaria de agradecer ao CRE, foi um suporte incrível, imprescindível na realização desse livro. Foi formidável eu ter encontrado os meus colegas, gente de outras gerações, ter entendido por que quando eu andava com o uniforme da escola me perguntavam, você estuda na Caetano de Campos? Eu não entendia qual que era a relevância da minha escola, agora eu sei nosso passado, eu consegui passar isso para frente, eu consegui honrar os nossos professores. Então, para mim, eu só tenho alegria, eu sei que eu deixei muita gente feliz, e a educação é a formação do ser para... Eu estou até emocionada. A educação é a formação do ser para o seu destino. Já dizia Manuel Ciridião Buarque, professor que ajudou Caetano de Campos na formação do currículo da Escola Normal de São Paulo. Muito obrigada. Bom, arrasou, né, Patrícia? Show. Agora chegou a hora da história da escola da rede. E, Patrícia, eu vou pedir para você ficar aí só mais um pouquinho conosco, que a escola escolhida de hoje não podia ser diferente. É a Caetano de Campos, que teve na Praça da República até 1977, onde hoje abriga a Secretaria da Educação. Eu vou pedir para a produção colocar o vídeo, por favor. A Escola Normal Caetano de Campos, ela foi instituída em 1846 e ela começa a funcionar junto à Praça da Sé. Ela muda várias vezes de endereço. Ela funciona junto à Escola de Direito do Largo São Francisco. Depois tem um outro endereço ainda. E o último endereço é na Rua do Carmo, a atual Rua do Carmo, que na época se chamava Rua Boa Morte. É muito próximo à Praça da Sé. Esse é o último endereço. Depois dele, ela é instituída nesse lugar em 81. Daí ela funciona até 94, nesse lugar, quando ela se muda para a Praça da República, para o novo edifício, que é esse edifício aqui. Em 1894 para 95, começa a primeira ampliação, que é nessa ala aqui atrás. Dos dois lados, simetricamente, foi construído um bloco. Posteriormente, na década de 1930, é construído mais um pavimento para abrigar o que seria a Faculdade de Filosofia da USP. Nesse momento, as transformações internas são muito grandes. Por exemplo, todos os corredores que antes eram de madeira passam a ter piso de concreto e ladrilho hidráulico. As escadas laterais, que eram de madeira, passam a ser de concreto e mármore. Então, do prédio original, muito pouca coisa se preservou. Na década de 1970, nos anos 1970, o metrô, a linha vermelha, passou aqui, embaixo exatamente da praça, e eles tinham definido como trajeto da linha exatamente embaixo do prédio. Então era impossível a permanência do prédio aqui, tá? Enquanto o presidente do metrô falava que ia demolir o tempo todo, e até o Condefat, a própria Assembleia Legislativa, ex-alunos, arquitetos, muita gente se manifestou e foi tamanha a pressão que ela conseguiu se manter e logo depois foi tombada. Ela é tombada em 1975.
Em 1979, esse edifício passa a abrigar a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. É um prédio emblemático, né, em relação à educação. Bom, que bacana, né, Patrícia? Encerro esse programa, então, informando que essa gravação vai ficar disponível no YouTube, no canal de desenvolvimento profissional do Centro de Mídias. E eu vou pedir para a produção colocar o próximo slide. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o acervo histórico da Escola Caetano de Campos, acesse o nosso hot site, www.escoladeformação.sp.gov.br/CRE. Lá você vai encontrar imagens do acervo, links dos vídeos de entrevista com a Patrícia e de várias outras pessoas que passaram pela Caetano até 1977. E se você quer agendar um horário para pesquisar o acervo histórico ou precisa de orientações para a elaboração de projetos e ações de preservação da memória e do patrimônio em sua escola, encaminhe um e-mail para nós, nucleodememoriacre@educacal.sp.gov.br. Bom, chegamos ao fim. Eu quero fazer um agradecimento especial à Patrícia. Quero agradecer pelo trabalho e empenho da equipe da IFAP e do CRE, a Paula, o Diógenes, a Maristela, o Marcelo, a Rejane, o Felipe e, claro, a participação do público. Esperamos vocês no próximo encontro. Até mais. Obrigada, queria agradecer também pelo convite. É muito bom falar sobre a escola.